A bolsa está caindo, teve fundo imobiliário caindo 70% nesse ano, e se você é investidor em fundos imobiliários ou se você pretende investir, esse vídeo especialmente para você, para ficar um alerta, ficar um aprendizado para você seguir com esse ponto de atenção para a sua jornada aí de investimentos. Hoje a gente vai ver aqui quanto que o IFIX subiu, e realmente o IFIX subiu, ele está positivo nesse ano, mas tivemos fundos aí que bateram aí 70%, 60% de queda. E aqui a gente vai ver hoje, se você tiver algum desses fundos, esse fundo é mais do que especial para você, porque você vai saber o que você faz nessa situação. Eu vendo, ou eu mantenho, ou eu compro mais, o que eu faço? Muita gente simplesmente não sabe o que fazer, se meteu nessa enrascada e não sabe como sair. E dá uma olhada aqui na minha tela, saiu essa notícia aqui, ó, alguns fundos imobiliários caem até 70% em 2023. Afinal, um fundo imobiliário pode falir e fazer o investimento virar pó? E essa é uma dúvida muito frequente, principalmente para quem está começando a investir. Será que os fundos podem falir? Será que eu posso ter todo o meu dinheiro derretido a ponto de zerar? E isso a gente vai ver aqui hoje também. E agora a gente vê primeiro o que é o IFIX, Carlos, porque eu falei que o IFIX ele performou melhor, ele teve uma performance positiva nesse ano de 2023, enquanto alguns fundos dentro dele caíram 70%. O IFIX nada mais é do que o índice que mede os fundos imobiliários. Ele é uma média dos fundos imobiliários mais negociados na bolsa. Basicamente é isso. E para você ter uma noção do IFIX, dá uma olhada aqui que ele está hoje na casa dos 3.158 pontos e ele subiu 10,39% nesse ano. Foi uma performance boa para um ano. Mas você que é investidor, você precisa entender uma coisa, você precisa aprender uma coisa. Quando um fundo, tanto faz um fundo imobiliário ou uma ação, qualquer ativo que caia aí 70%, você não precisa de 70% para subir. É muito pior do que você imagina. Para você recuperar os 70% que caíram, você precisa de nada mais, nada menos do que 333,33%. Vem aqui na minha tela que eu vou te mostrar aqui. Vamos supor que você tem aí um ativo de R$100, você investiu R$100 e aí esse ativo caiu lá os 70%, vamos colocar que caiu 70%, você ficou com R$30. Agora vamos colocar de novo os mesmos 70% que você perdeu. Agora que a gente faz o seguinte, mais 70%, e você vai ver que você ficou com o valor de R$51 e não os R$100 que você tinha no início. Isso porque o que eu falei, você precisa de 333,33%. E aí entra a grande questão, será que os fundos imobiliários eles sobem isso? Eles têm potencial para subir tudo isso, 300%? E aí eu te digo uma coisa, até mesmo as ações que possuem uma perspectiva de crescimento muito maior, um potencial de valorização muito maior do que os fundos imobiliários, até mesmo para as ações é algo muito, mas muito difícil, e ainda que aconteça, pode levar anos para acontecer. Por isso você deve tomar todo o cuidado antes de escolher os fundos imobiliários, não siga dicas, eu sempre falo aqui no canal para os inscritos, não siga dicas, tem muito canal dando diquinhas, a pessoa vai lá, vê os fundos imobiliários mais baratos, vê os fundos imobiliários que têm o maior potencial de crescimento, e vai lá e simplesmente compra, não sabe nem o que esse fundo imobiliário faz, se esse fundo possui uma gestão passiva, no que esse fundo investe, se é arriscado, se não é arriscado, enfim, você precisa aprender para você não depender de mais nada, não depender de nenhuma dica, saber o momento correto de você entrar num fundo, saber o momento correto de você sair, caso seja necessário. E entra um grande ponto aqui que eu falo por que as ações têm esse potencial e os fundos não têm tanto potencial como as ações. Eles podem sim valorizar com o tempo, mas não tanto quanto as ações, porque os fundos são obrigados por lei a distribuírem 95% no mínimo de todos os lucros, ou seja, tem um fundo imobiliário lá que você investe, ele possui lá os seus imóveis, os shoppings, galpões, enfim, e ele recebe todo mês os aluguéis, e quando ele recebe os aluguéis, ele é obrigado a distribuir 95% desses aluguéis, 95% de todo o lucro. Então veja que apenas 5% é o que ele fica para fazer caixa, 5% do que ele recebe fica para ele comprar novos imóveis, fazer novos investimentos, e aí é muito complicado de ele fazer isso, muito complicado de ele ter uma alavancagem muito grande, dele conseguir subir muito rápido. Mas ok, dá uma olhada aqui na minha tela, que esses foram os fundos imobiliários que mais caíram nesse ano. A gente tem esses primeiros 4 fundos aqui, que foram os que tiveram realmente uma queda significante. E dentre eles temos o DEVA 11, o VSLH 11, HCTR 11 e o TORD 11. São fundos que caíram demais. O primeiro
aqui 70%, 65%, 62% e 47%. E o que eles têm em comum, Carlos? Esses fundos aqui, de todos eles, a gente pode ver que 3 deles são fundos de papel. E aí você deve entender, muita gente está começando agora, simplesmente procura os fundos imobiliários com base no dividend yield, buscando apenas a rentabilidade, ou seja, buscando receber proventos mensais. Então é muito interessante a gente procurar aqueles fundos que mais pagam dividendos, já que a gente quer receber dividendos todos os meses. Mas aí entra a grande questão, normalmente esses fundos que mais pagam dividendos são os fundos de papel, são fundos que investem em dívidas. Basicamente eles emprestam seu dinheiro para outras empresas e eles cobram uma taxa por isso, eles cobram juros por isso. E aí essa taxa estabelecida normalmente é o IPCA mais um bônus ou CDI mais um bônus. E esses fundos que mais pagam dividendos são justamente aqueles que cobram mais bônus, ou seja, a taxa, os juros que eles cobram dos seus credores são muito mais altos e junto a isso, junto a esse recebimento mais alto, o risco também é mais alto. Você precisa entender de uma vez por todas que sempre é assim, você precisa fazer uma análise do risco-retorno. Normalmente quando um fundo ou uma ação, qualquer ativo, ele tá te dando muito retorno, normalmente o risco ele também segue esse retorno, normalmente o risco também é bem alto. E o que acontece nos momentos difíceis, principalmente nesse momento que o Brasil está passando, que a gente está passando? A gente está passando por um momento em que a taxa Selic, a taxa de juros, ela está muito elevada, por mais que ela tenha caído ali alguma coisa, mas ela ainda caiu muito pouco, e isso vai simplesmente sufocando as empresas. Elas possuem empréstimos, elas possuem a necessidade de pagar esses empréstimos, só que não entra tanto dinheiro assim. E nesses momentos difíceis, aumentam os calotes. Elas precisam conter custos, elas precisam deixar de pagar aquilo que elas podem adiar. E justamente são as dívidas com esses fundos que elas deixam de pagar, ou seja, você que acaba deixando de receber dividendos, eu que acabo deixando de receber dividendos se eu invisto nesses fundos mais arriscados. Aí entra a grande questão, uma grande pergunta de todo mundo que investe: será que os fundos imobiliários eles podem quebrar? Será que eles podem simplesmente virar pó? Eu já vou te responder isso, mas antes da gente ver isso, eu preciso trazer aqui aquele nosso quiz de sempre. Eu preciso saber se você está aprendendo com esse canal. Responda aqui para mim nos comentários qual das empresas abaixo atua no setor de embalagens e papelão e teve maior valorização em 2023. Letra A, Americanas, letra B, Irani, letra C, Raizen e letra D, WEG. Fala aqui para mim que eu quero saber se você está aprendendo com esse canal, que é o meu intuito maior, fazer com que você aprenda realmente. Então vamos para nossa questão. Os fundos imobiliários começaram no Brasil em 1993, ou seja, eles já estão aí no mercado, na Bolsa de Valores, há 30 anos. E nunca na história, nunca ao longo desses 30 anos, existiu nenhum fundo imobiliário que tenha quebrado. Então, Carlos, quer dizer que nenhum fundo imobiliário pode quebrar? Eu não estou dizendo isso. Na verdade, como nenhum quebrou, ninguém tem como dizer se pode quebrar ou não pode quebrar. O negócio é o seguinte: é muito difícil de um fundo imobiliário quebrar porque ele investe em imóveis ou alguma dívida com lastro imobiliário, com lastro em imóveis, ou seja, sempre tem uma garantia por trás, sempre tem um imóvel de garantia. E aí, por mais que existam fundos tomando calote, fundos com dívidas pendentes para receber, esses fundos, o que vai acontecer? Esses fundos eles ajuizam ações, eles entram com processos judiciais, e por mais que esses processos possam demorar, podem acontecer duas coisas. Primeiro, que pode acontecer acordo judicial e esses fundos recebem suas dívidas. E segundo, que por mais que esses fundos eles aguardem uma sentença, eles aguardem o trânsito em julgado de uma ação, esses fundos imobiliários vão receber toda a dívida com multas e juros. E quando eles receberem isso, entra aquela questão da obrigação da lei de distribuir 95% no mínimo para o cotista, ou seja, para mim e para você que investe nesses fundos que tomaram calote. Mas Carlos, que rolo que é isso de investir em fundos imobiliários de papel para ter todo esse rolo aí de tomar calote e eu ficar dependendo de receber provento depois de um processo judicial? Vale a pena mesmo assim eu investir nesses fundos imobiliários? Olha, vai depender do seu perfil de investidor, isso é muito pessoal, mas os fundos imobiliários de papel, como eu falei, eles são os que mais pagam dividendos. Aí você precisa saber e entender uma coisa: existem os fundos imobiliários high yield e existem os fundos imobiliários high grade. Eu já vou falar para você o que é cada um desses. Os high yield são basicamente aqueles fundos que pagam mais dividendos, então eles possuem dívidas com maior cobrança de juros para quem eles emprestam, e junto a isso eles também possuem um maior risco. Vai depender muito de
você, vai depender muito do seu perfil, do seu entendimento dessas dívidas, das suas escolhas, para você saber quanto que você investe nesses fundos, se você investe neles ou não. E do outro lado, existem aqueles fundos imobiliários high grade que eu falei, que são aqueles fundos imobiliários mais medianos. Eles pagam bons dividendos sim, mas eles pagam muito menos do que os high yield. Eles pagam dentro do que é o normal ali dentro da bolsa de valores. Em contrapartida, eles possuem também menos riscos do que os high yield. Então você precisa entender isso. Quando você procura um fundo imobiliário de papel, você precisa saber o que você está investindo, se é num high yield, que é mais arriscado e paga mais dividendos, ou um high grade, que ele paga um pouco menos dividendos, mas ele tem menos risco. E Carlos, você falou que eu preciso entender das dívidas desses fundos. Como que eu vou saber das dívidas deles? Como que eu vou saber da taxa que ele cobra? E é muito simples. Tem vários vídeos aqui no canal que volta e meia eu trago para você. Como que se analisa um relatório gerencial? Onde que você procura um relatório gerencial? E é isso que você precisa aprender. Se você está chegando aqui agora, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se é o primeiro vídeo que você vê aqui no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar as notificações nesse canal, porque toda semana eu trago pelo menos 3 vídeos novos aqui no canal. E como eu já falei, o intuito maior desse canal é te ensinar e não dar dicas. Com esse canal eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa, que eu tenho certeza que eu vou te agregar valor e conhecimento. Estamos formando uma comunidade aqui nesse canal, formando uma comunidade no YouTube, logo teremos uma área de membros completa para você, e por isso já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo novo, ok? E qual que é o problema real do investidor? O problema real do investidor, e que faz com que ocorra todo esse problema aqui de queda e a pessoa perde dinheiro, não sabe o que está rolando, não sabe se sai, se fica, se compra mais. O problema real é que o investidor simplesmente escolhe os fundos imobiliários analisando os imóveis. Aqueles fundos imobiliários de tijolo são muito simples, ele tem facilidade de ir lá abrir um site ou abrir um relatório gerencial, olhar quantos imóveis aquele fundo tem, aí ele tem 10 imóveis, ele tem 20 imóveis, tá ok, tem uma boa diversificação, vai lá e investe. O problema é quando é um fundo de papel, que daí não tem imóveis. E o investidor, nesse momento, ele tem uma certa dificuldade de saber analisar quais são as taxas cobradas, quais são as dívidas que esse fundo possui. Se esse fundo está com dívidas concentradas, muito concentradas em um só devedor, que é o que aumenta mais ainda o risco, porque se esse devedor simplesmente deixar de pagar, várias e várias dívidas ali darão prejuízo para esse fundo. E aí, diante de toda essa complexidade que esse investidor iniciante tem, porque ele simplesmente não viu em nenhum lugar como que se faz essa análise, ele vai lá e segue a dica, porque é muito mais fácil você simplesmente seguir uma dica, dar uma olhada lá no dividend yield, tá vendo que o fundo imobiliário tá pagando bons dividendos, vai lá e compra. E aí entra nessa grande questão, o que fazer agora? O que você tem que fazer se você tem um desses fundos imobiliários dessa lista aqui, que caiu quase 70% nesse ano? Você tem basicamente duas opções. A primeira opção é você vender e realizar o prejuízo, já que você não sabia o que você estava fazendo, você comprou seguindo dica, ou você simplesmente olhou o dividend yield e comprou, ele caiu um monte, você não sabe mais o que fazer. Você pode vender, realizar o prejuízo, aceitar que você tomou aquele prejuízo, investir em alguma outra coisa e vida que segue. Ou a segunda opção seria deixar esses fundos imobiliários em quarentena. Você deixa ele lá no cantinho, estabelece um ponto de reajuste e depois você realiza a venda se você quiser. Ou seja, eu estabeleço para aquele fundo uma recuperação de 50%. Quando ele tiver 50% de rentabilidade novamente, de recuperação, eu vou lá e vendo, me desfaço daquela encrenca que me trouxe muita dor de cabeça e sigo a minha vida. Ou você pode também continuar com ele, caso você queira e caso você entenda melhor esse fundo. Mas o ponto principal de tudo isso é você entender, porque depois que você entende, você aprende a analisar um relatório gerencial, você nunca mais vai passar por isso, ok? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa um like. Eu prometo pra você, o meu compromisso é de sempre trazer melhores vídeos com mais qualidade, com mais conteúdo pra você. Se você tá chegando agora aqui nesse canal, meu nome é Carlos Ramos, desejo uma excelente semana pra você. Agora fica com esse vídeo aqui que eu separei especialmente pra você e eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito na sua jornada.